E as gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até ao meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. E nessa abertura eu quero, efetivamente, pela data de hoje, agradecer e parabenizar a cidade de Campinas pelos 249 anos, cidade que me abraçou com muito carinho. Estou aqui trabalhando todos os dias há quase 16 anos e a quem agradeço o carinho, a gentileza, o abraço, que abraçou minha família e me abraçou também. Meu pai, que hoje mora no céu, também trabalhou em Campinas durante muitos anos. Meu tio Mário, que hoje ele é vivo ainda, mora em Bebedouro, também trabalhou bastante tempo aqui em Campinas. E eu quero, do fundo do coração, desejar mais anos, muita prosperidade para a cidade de Campinas, essa mega cidade que abraça todo mundo com bastante carinho, tá certo? Então, na abertura, eu gostaria de fazer esse agradecimento pela acolhida, principalmente, para minha família. Aqui, eu que sou de Jundiaí, mas todos os dias trabalho com muita satisfação e orgulho aqui na cidade de Campinas. Vamos girar o timaço de Carlos Batista e abordar os temas desta sexta-feira de muito sol na cidade de Campinas. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta encerra hoje a preparação para o duelo contra o Tombense no Moisés Lucarelli amanhã. Apesar de 2 desfalques por suspensão, Felipe Moreira conta com os retornos de Leonaldo e Elvis, que ficam à disposição no banco de reservas. Guarani sai na frente com um golaço de Bruninho, mas cede o empate na segunda etapa e volta para Campinas com 1 ponto. Pegorari sentiu um desconforto muscular na coxa e foi substituído pelo jovem Álvaro, que fez a sua estreia pelo profissional. O goleiro titular deve desfalcar o Bugre na próxima rodada. No Allianz Parque, São Paulo bate o Palmeiras de virada e avança à semifinal da Copa do Brasil. Tricolor agora aguarda o confronto entre Corinthians e América Mineiro no sábado para conhecer o adversário da próxima fase. Flamengo e Gabigol iniciam negociações para a renovação de contrato.
maior artilheiro brasileiro na Libertadores e o 8º maior artilheiro do Flamengo na história. Gabigol soma 11 títulos, 154 gols, 245 pelo clube carioca. Brasil dá adeus à Liga das Nações após ser derrotada pela China por 3-1 nas quartas de final da competição. Essa é a primeira vez que a seleção brasileira feminina fica fora das semifinais do campeonato. Nas últimas edições, da seleção de Zé Roberto somou 3 vice-campeonatos e uma 4ª colocação. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. 97102-1493. Mande a sua mensagem para cá. Pode falar de Campinas, por exemplo. Comentar sobre o jogo do Guarani, que empatou fora de casa 1-1 com o Criciúma. Jogo pegado. Ou projetar e falar um pouco do jogo desse sábado da Ponte Preta. Mande a sua mensagem para cá de texto. 97102-1493. A sua mensagem que daqui a pouquinho vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara. 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas. Empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro. A sua loja de materiais elétricos e hidráulicos. Pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Criciúma e Guarani, jogo realizado neste dia 13, quinta-feira, no estádio Heriberto Rilse, na cidade de Criciúma, abertura da 17ª rodada da Série B. O Criciúma com Alisson no gol, Claudinho, depois Cristóvão, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes, Arilson, depois Thiago Marques, Miqueias, depois Rômulo, Felipe Matheus e Ítalo, depois Marquinhos Gabriel, Fabinho, depois João Carlos e Felipe Viseu. A equipe do técnico Cláudio Tencati. Já o Guarani de Pegorari, depois Álvaro, Diogo Matheus, Valber, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, depois Lucas Araújo, Bruno José, depois Lucas Silva e Bruninho, depois Isaac, Derek e João Vitor, depois o Enderson. A equipe do técnico Humberto Louser. O Guarani saiu na frente, um golaço de Bruninho. Bruninho fez realmente um dos gols mais bonitos desse Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani, portanto, saiu na frente com o Bruninho, mas no segundo tempo, Fabinho acabou empatando o jogo. Placar de 1-1, jogo realizado no estádio Heriberto Rilse, abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Já falei, quero repetir, parabéns à cidade de Campinas, 249 anos. E eu estava pesquisando rapidamente aqui, Leandro, Renato, Capucci, que estão aqui no comando da nave da Bandeirantes. Nossa, Campinas tem 1.173.000 habitantes. Eu não sabia, cara. Eu imaginei perto de 1 milhão. Já passou. Que legal. Que legal. Muita gente, né? Muita gente. Inclusive eu, né? Muito legal. Tudo bem que eu pertenço à população flutuante, mas das 24 horas por dia, dos 7 dias por semana, eu passo em Campinas 70% do meu tempo. Então, muito legal, né? Vamos atender aqui, meu caro Leandro Renato, pela ponta esquerda, os nossos queridíssimos ouvintes. Vamos lá, bom dia, CH. É o Batata de Rio Preto. Será que a Ponte Preta não irá contratar mais ninguém? Porque esses dois que contratou, acho que não vai resolver. Um abraço para você. Ô Batata, tá calor aí em Rio Preto? Manda mensagem para mim aqui. Por favor, me permita, hoje farei um comentário sobre o futebol da capital. Rogério Ceni, como treinador, sempre será um excelente goleiro. Basta ver que o Dorival Júnior está fazendo com o mesmo time que o Rogério tinha nas mãos, mas que não conseguia ganhar nem jogo de pebolim. E olha que alguns espertalhões já mencionaram que o Rogério Ceni poderia ter chance na seleção. Um abraço, Wagner. É o seguinte, sabe qual é o principal problema do Rogério Ceni? Ele quer colocar no trabalho dele e onde quer que ele passe a assinatura dele. O Dorival, um cara mais traquejado, ele primeiro resolve o problema. Daí, com o passar do tempo, ele vai colocando a assinatura. Sabe como é que é ou não? Então chega, resolve o problema. É história de ser feliz e de ter razão. Não é? Não adianta ter a assinatura do treinador e o time não vencer as partidas. Ou não resolver o problema emergencial. Né? Você chega, resolve o problema, depois aos poucos, com o passar do trabalho, você vai colocando a sua assinatura. Pelo menos eu penso dessa maneira. Morei por 25 anos em Campinas, sou bugrino antes de morar nessa cidade maravilhosa. Saudades, parabéns Campinas, viva o Bugre, Carlos de Águas da Prata. Vamos lá, parabéns à nossa querida Campinas. Ontem o Bugre morreu no segundo tempo. Isaac, mais uma vez, figurante no jogo. Vieira. Parabéns Campinas pelos seus 249 anos. Que um dia também volte a ser a capital do futebol. O Guarani fez um jogo bom ontem contra o Criciúma. Rodrigo. Bom dia, CH. Antes do jogo, um empate com o Criciúma seria um ótimo resultado, mas pelos gols perdidos, o empate não foi bom. Agora temos que ganhar os dois próximos jogos. Robson. Bom dia, parabéns para Campinas, aqui cheguei em 58, fantástica cidade, já estou com 74. Tudo que tenho foi conquistado aqui. Valdemar, Vila Miguel, Vicente Cury. Que bom poder olhar por entre as nuvens, pensar naquele tempo e rever na solidão dos campos as imagens de um sonho audacioso acontecer. Bonito. A Ponte Preta precisa de 2 meias de armação e um lateral esquerdo. Aí vai brigar. Júlio, um abraço, Júlio. CH,
Ontem no seu comentário você disse que não contrataria um goleiro e que aproveitaria o goleiro da base. Você viu por que o motivo de contratar um goleiro da base sem qualidade? Fernando, eu não tiro nunca, em qualquer circunstância, seja da base ou não, a análise de um atleta por um jogo. Um jogo é cruel demais. O menino poderia ter defendido o gol do Criciúma, fiquei com essa impressão. Mas nos outros lances ele me passou muita segurança. Eu tenho a impressão que é um bom goleiro. Como diria o Guru, vamos aguardar. Ontem à noite aqui até chuviscou, mas hoje já tá um sol para cada um. Valeu, Batata! Bom final de semana, meu amigo. Parabéns para Campinas, onde eu nasci. Dia 19 de julho comemoro 48 anos de casamento. Parabéns, cara. Roberto Japonês, grande Roberto. Joguei na base do Guarani em 67 e 68. Zé Duarte, meu técnico. Poxa, cara, você teve um mestre do seu lado, hein? Se o Pegorari ficasse, seriam 3 pontos para o Bugrão. Rogério, eu fiquei com essa impressão também, sabia? Não que o menino tenha entrado mal, mas aquela saída de bola estava funcionando no jogo de ontem. E eu acho que a saída dele tirou um pouquinho daquele controle que o Guarani estava até o momento que o Pegorari estava jogando. 11h43 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Acionando o Vladimir Catarino. A Ponte joga amanhã contra o Tombense. O Leonaldo e o Elvis estarão à disposição. Não sei se jogam de começo. Enfim, tá chegando o Vladimir Catarino para falar justamente da Ponte que joga amanhã. Claro, com total cobertura da sua Bandeirantes contra o Tombense. Fala, Vlad! CH, vamos falar da Ponte Preta agora aqui no Nossa Área Macaca, que entra em campo amanhã, 5 horas da tarde, estádio Moisés Lucarelli contra a equipe do Tombense. Ponte que vem muito bem nesse momento do campeonato, são 4 vitórias consecutivas, setor defensivo está indo muito bem, o time tomou apenas 1 gol exatamente nessas 4 partidas, a expectativa agora contra o Tombense, time que está na parte de baixo da tabela, é de manter esse bom ritmo e conquistar mais uma vitória. O técnico Felipe Moreira falou da expectativa pré-jogo e respondeu sobre a situação do Matheus Jesus, né? A gente falou nesta semana, Matheus Jesus teria recebido uma proposta do futebol do Irã, poderia deixar a Ponte Preta, mas o Felipe Moreira afirmou que conversou com o Matheus Jesus e falou sobre a situação do jogador, afirmou que ele está focado na Ponte Preta. Vamos ouvir. Conversei sim com o Matheus e a resposta foi que ele está focado na Ponte Preta 100%. Né? Você vê a semana de trabalho do Matheus foi excepcional, excelente, entregando tudo que ele pode entregar, comprometido com os objetivos do clube. Uma semana intensa de trabalho, de treino, onde não faltou dedicação dele em parte alguma. Né? E ele vem para esse jogo muito focado para realizar um grande trabalho. O Felipe Moreira falou também sobre os 2 atacantes que chegaram, né? O André e Igor Torres. Eles entraram contra o Avaí no segundo tempo, fizeram uma boa partida e o técnico Felipe Moreira fala sobre a possibilidade de, nas próximas partidas, já colocar a dupla como titular no ataque Ponte Pretano. São 2 grandes nomes, né? O André e o Igor chegaram nessa janela para nos ajudar. Já entraram na primeira partida contra o Avaí, entraram muito bem, né, naquilo que foi pedido. Então veio para aumentar as nossas opções dentro do elenco, aumentar a nossa competitividade durante os treinamentos, né? Tanto o André como o Igor são muito fortes na questão de treino. Você vê que elevou, né, a nossa intensidade, elevou o nível do nosso treinamento diário. Então são 2 grandes jogadores que eu tenho certeza que vai ajudar, ou como titular, ou entrando no decorrer das partidas. Eu acho que isso é uma dor de cabeça boa para o treinador, né? Até então a gente estava com dificuldades com o plantel, por cartão, expulsão, lesão, o plantel estava curto e a gente teve que buscar algumas alternativas dentro do nosso plantel, né, para suprir algumas carências, né? Tanto que você vê o Mailton jogou de lateral esquerdo muito bem, jogou na segunda linha muito bem, então acho que isso é um trabalho da comissão técnica do dia a dia que criou, né, algumas alternativas para suprir algumas carências que a gente tinha no elenco. Esse é o Felipe Moreira, técnico da Ponte Preta CH. As bilheterias do Moisés Lucarelli estão abertas hoje, hein? Venda de ingressos para a partida de amanhã até às 17 horas. A venda acontece hoje. Amanhã, a partir das 9 da manhã até o horário do jogo, a expectativa é pela presença de um grande público para acompanhar o jogo da Ponte amanhã contra o Tombense no Majestoso.
Bom, a discussão que está aberta aqui está na mesa e nós vamos debater muito agora, daqui a pouco nos Donos da Bola na tela da Band, à tarde no Sport em Debate. Como é que o Felipe vai armar esse time? Ele vai mexer, ele é obrigado a mexer na zaga, vai ter que incluir um jogador ali na zaga porque o Fábio Sanches não vai jogar. Ele coloca o Edson ou coloca o Arthur por dentro e usa o Mailton na lateral esquerda? O que ele vai fazer? Né? O Júnior Tavares não está mais aí, foi embora. Então quem vai ser o substituto do Fábio Sanches? Então provavelmente Edson e Arthur. Eu não faria dessa maneira, mas o treinador é o Felipe. O mais importante é que a Ponte vença o Tombense amanhã. Esse é o ponto. Esse é o dever da Ponte. Não obrigação, dever. Joga em casa contra o adversário que está pior colocado. A Ponte tem a maioria dos jogadores à disposição, tem que tentar fazer, né, um bom jogo para ganhar a partida, que é o que mais importa. De preferência, jogando um futebol legal, né, até para prestigiar e brindar o público que deve ser grande amanhã no Majestoso para incentivar o time. Outra discussão, o que ele vai fazer no meio-campo? Vai manter o meio-campo com o Filipinho, o Carvalho e o Matheus Jesus? Ou ele volta o Elvis e volta o Leonaldi? Eu não faria isso. Está funcionando esse tripé, né? Eu não faria isso. No ataque, ele vai manter o time ou o ataque titular que jogou contra o Avaí? Ou vai mudar? O André de começo, o André no banco? O Eliel de começo, o Eliel no banco? E o Thales joga ou joga o Igor Torres? Porque o Baia vai jogar. Mesmo porque o Pablo Diego tá no estaleiro. Tá no DM, nem sabe quando volta. Então são discussões que a gente vai debater muito sobre isso. Né? Começa com os caras experientes que foram contratados agora ou prestigia mais uma vez o Eliel e o Thales. Não tem certo ou errado. Aí é a sensibilidade do treinador. No treinamento, no dia a dia, no vestiário, no bate-papo. Vou repetir, eu não acredito, apesar de estar num momento melhor, Ponte melhor que o Tombense, momento, mas eu não acredito em facilidade não, mesmo porque a Ponte não tem um super time. Tem um time competitivo que está se estruturando, agora que o Felipe está tendo mais opções, e vamos ver o que o time vai apresentar amanhã contra o Tombense. Jogo pegado, jogo duro. E você sabe, nós teremos a transmissão da TV Bandeirantes, não é? A Band vai transmitir, o Carlos Batista, eu, o Gleger, vamos estar nessa, não é? Na TV ao vivo para todo o Brasil. E na rádio, o Boles vai transmitir com o Tigrão, com o Edu Pinheiro, com o Vladimir Catarino. Então você tem as duas opções, o rádio e também a televisão no jogo da Ponte, Ponte e Tombense. Você sabe, é muito melhor aqui na Bandeirantes. 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Deixa eu mandar um abraço para o Guilherme Henrique, da Vila Padre Manuel da Nóbrega. Também um grande abraço aqui, né? Mandou vídeo, então, para o final de telefone 8594, não mandou seu nome. Mande seu nome que eu registro aqui, tá bom? Agora vamos falar do Guarani. O Vladimir Catarino está voltando para abordar, para falar um pouco mais do empate importante do Guarani fora de casa ontem, diante do Criciúma. Fala, Vlad! CH e ouvintes do Nossa Área, chegando com informações do Guarani, Bugre que ficou no empate, 1-1 contra a equipe do Criciúma, jogo realizado ontem no estádio Heriberto Russo em Santa Catarina, muito frio, né? O jogo realmente bastante movimentado, o Guarani saiu na frente com um golaço marcado pelo Bruninho, mas no segundo tempo o Fabinho empatou para a equipe do Criciúma. Resultado que traz o primeiro empate, né, do Guarani sob o comando do técnico Humberto Louser, que ao final da partida falou sobre o resultado, sobre o rendimento do time e, logicamente, afirmou que o ponto conquistado contra o Criciúma foi um ponto bastante importante. Vamos ouvir o que disse o técnico Humberto Louser. Jogar aqui é sempre muito difícil, né? A gente sabíamos disso, nos preparamos muito bem para fazer o nosso jogo aqui. A estratégia, principalmente no primeiro tempo, ela se encaixou muito bem. Em todo momento a gente gerou desconforto ao adversário, mesmo com ou sem bola. Quando ele estava com bola, a gente conseguiu neutralizar os pontos fortes, as movimentações, a dinâmica de movimentações do adversário desde a sua iniciação.
E quando nós tínhamos a bola também nós geramos desconforto para eles. Então isso que a gente pediu para os atletas, para que a gente pudesse quebrar esse ímpeto deles, que a gente sabíamos que da força deles, como a torcida joga junto. Então a gente conseguimos sair à frente, tivemos possibilidade de sair para o primeiro tempo, o intervalo, com um placar um pouco maior. No segundo tempo, perdemos um pouco ali das nossas conexões, das nossas movimentações, tivemos alguns erros de passe que não deu a condição para a gente fluir o nosso jogo. O adversário, pela qualidade, a gente sabia dessa dinâmica dele de infiltração, acabamos sofrendo gol, mas parabenizar os atletas, né? Hoje tivemos uma postura diferente que tivemos no jogo passado. E a gente fica feliz, e Série B é isso. Quando não consegue ganhar, você tem que levar um ponto. E agora é recuperar esses atletas para colocar a nossa mente agora para o próximo adversário, que é o ABC. Palavras, portanto, do técnico Humberto Louser, do Guarani. O Guarani segue a 5 pontos, né, do G4, a zona dos times classificados no Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que agora depende dos demais resultados da rodada para saber exatamente qual a colocação a equipe vai terminar. O Guarani volta a campo CH na próxima quarta-feira, semana que vem, mais uma vez fora de casa, pega o ABC, jogando lá no Estádio Frasqueirão em Natal, na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, a expectativa fica pela volta do Regis, né? Regis, que ainda em recuperação no departamento médico, ele ficou de fora do jogo de ontem. Também fica agora a atenção sobre a situação do goleiro Pegorari. Pegorari saiu machucado ainda no primeiro tempo na partida de Criciúma, acabou sendo substituído e agora vai ser melhor avaliado, né, no retorno a Campinas, para saber se terá condições ou não. O Álvaro entrou no seu lugar, foi muito bem, mas tem a possibilidade também do Diego Borges ser utilizado, jogador goleiro que foi contratado da equipe do Botafogo. É o Guarani, que volta a campo na quarta-feira em Natal contra o ABC CH. Obrigado, Vladimir. Eu gostei do empate. Poderia ser melhor? Poderia, mas as circunstâncias do jogo me levam a analisar da seguinte forma: foi um bom empate. Jogo difícil pra caramba contra um time competente. Jogar contra o Criciúma lá não é tarefa fácil. Deixa eu convidar aqui Valdemir Gomes para falar da Ponte do Guarani, nesse finalzinho de nossa área. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, tá certo? Agora, abrindo espaço para o Tigrão falar da Ponte e do Guarani. Fala, Tigrão! Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos num blocão só hoje, Ponte e Guarani, pela ordem aqui dos boletins a Ponte. Boa preparação, eu acho que apesar dos desfalques do Amaral e também do Fábio Sanches, que o Felipe Moreira vai ganhando algumas opções importantes, vai fortalecendo o elenco com as voltas do Leonaldi, né? Do próprio Elvis, que devem estar à disposição, e também os jogadores que foram contratados aí para o ataque, né? Que abrem, sem dúvida nenhuma, o Torres e... Lógico que também o André, que parece não estar no melhor da sua forma física, mas para adquirir essa forma física e ritmo de jogo, tem que jogar, né? Tem que jogar, não tem jeito, os dois jogadores são experientes, mas eu ainda não mexeria na equipe, deixaria ainda para o jogo de amanhã os dois como opção, mantendo a estrutura tática que foi utilizada na última partida lá contra o Avaí no sábado. Claro que não tem o Amaral, deve ir com o Felipinho, ainda deixaria também o Leonaldo no banco, mas enfim, a Ponte vai ganhando algumas opções e quando tiver com todo mundo à disposição, tem um elenco que oferece sim melhores condições de trabalho para o treinador e a Ponte tem tudo para ganhar esse jogo de amanhã, 17, atenção torcedor da Ponte, time vem de 3 vitórias consecutivas, tem que comparecer em bom número e ajudar o time a ir para a 4ª vitória, que deixará a Ponte numa situação boa na tábua de classificação. E o Guarani jogou ontem, para mim, um primeiro tempo excelente, ganhou parcialmente os primeiros 45 minutos por 1-0, com aquele golaço de muita qualidade técnica do Bruninho. Veio o segundo tempo, parece que ia ficar no mesmo panorama, mas aconteceu aquilo que acontece sempre com o Guarani. Ou seja, oscila dentro de um mesmo jogo. O segundo tempo do Guarani não foi bom. O Guarani praticamente chutou uma bola no gol, né? Puxou muito para trás a marcação. Claro que o Criciúma tinha que pressionar, jogando em casa e perdendo o jogo, mas se o Guarani mantém aquela postura do primeiro tempo, não traria tanto o Criciúma para cima de si. Aí tomou um empate,
Poderia sim ter tomado a vitória, mas se defendeu bem, tomado o gol da vitória, tomado a virada, o gol da vitória do Criciúma. Poderia ter sofrido essa virada, felizmente não sofreu e tá tudo certo. Eu acho que fica uma pontinha de frustração porque saiu na frente, mas antes do jogo, se qualquer um perguntasse pra gente aqui, o empate contra o vice-líder lá é bom? Nós teríamos que dizer que sim. E eu mantenho essa opinião. Para mim, contra um time forte como é o Criciúma, tão bem colocado na competição e candidatíssimo ao acesso, o empate foi bom. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas foi um bom resultado ontem lá no Heriberto Rios, na capital do carvão catarinense, em Criciúma, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Legal, meus amigos. Terminamos aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Na sequência, você fica com o Nossa Área Edição Nacional. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.